Evangelho de João, é o 7º sinal. É interessante porque as 2 vezes que eu ministrei os sinais, penso que nunca terminei o 7º, porque sempre acontecia qualquer coisa, mas então vamos até João capítulo 11 e vamos ver o último sinal que João achou que era indispensável ficar para provar quem Jesus é. Portanto, na primeira parte da obra do Evangelho de João, João procura mostrar quem é Jesus, procura descobrir a sua natureza, revelar a sua missão, e por isso ele usa a palavra sinais para testemunhar milagres que mostram o poder sobrenatural, o poder divino da pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós vimos no primeiro as bodas de Caná, no capítulo 2, depois a cura do funcionário do rego, lá no capítulo 4, depois a cura do paralítico, lá no capítulo 5, a multiplicação dos pães, lá no capítulo 6, o caminhar sobre as águas, ainda no final do capítulo 6, e há 15 dias atrás, neste caso já há 3 semanas, falámos sobre a cura do cego de nascença e hoje falamos sobre a ressurreição de Lázaro. E estes 7 sinais ficaram escritos, como diz lá no capítulo 30, os irmãos lembram-se, não é? Capítulo 20, perdão, versículo 30, em que diz que Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais, e João não se preocupou em escrevê-los todos, mas ele diz, os outros sinais não estão escritos neste livro, mas no versículo 31 do capítulo 20 ele termina a dizer: estes, porém, foram escritos com propósito. E o propósito é que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Muito bem, então temos aqui, talvez, aquele milagre que só mesmo Deus pode operar. Ainda que nós... e muitos olham para Jesus, também uma figura, ou melhor, uma figura de Jesus, uma tipologia em Elias, os sinais que ele fez, muito semelhantes também àquilo que Jesus foi fazendo. Mas este último sinal fala de vencer a morte, a ressurreição de alguém que estava morto. E nós estamos num tempo, meus amados irmãos, onde penso que nunca se falou tanto sobre morte, ainda que as pessoas não gostam de falar sobre o assunto. Os noticiários falam sobre morte, é a guerra, agora que enche os nossos olhos, as pessoas em sofrimento. Foi a pandemia, a morte por doenças. E na sexta-feira eu estava a ler um artigo, o Eurostat, que é o sistema de estatística europeu, libertou as estatísticas dos últimos anos. E por incrível que pareça, a Covid-19 não foi a causa número 1, na Europa foi a 3ª causa, em Portugal foi a 4ª causa de morte. A primeira causa é doenças do aparelho circulatório, a segunda tumores malignos, a terceira doenças do aparelho respiratório, e depois veio o Covid, digestivo, acidentes, diabetes, etc. Então, ninguém gosta de falar sobre morte, mas a verdade é que todos sabemos que ela é certa, ainda que nós temos uma esperança de não passar por ela. Espero eu. E qual é a esperança de não passarmos pela morte? A vinda de Jesus. É a vinda de Jesus. Maranata, Senhor venha. E podemos ser essa geração. Eu creio que provavelmente seremos esta geração, mas planeamos como se Ele não venha, mas vivemos como se Ele viesse hoje. Não apenas amanhã. Vivemos como se Ele viesse hoje, mas planeamos como se Ele demorasse mais tempo em termos de visão de igreja, em termos da nossa vida, mas vivemos a cada dia como se ouvisse o soar da trombeta hoje mesmo, amanhã, esta noite, sabendo que haverá camas onde 2 estarão dormindo e um será levado e outro será deixado, como Jesus nos fala. Mas vamos então não nos perder e vamos a João capítulo 11. Vamos ler este texto, este capítulo extraordinário da Palavra de Deus. É grande, mas é maravilhoso, e vamos ler a Palavra do Senhor. Diz assim então, João capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Maria é aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxaguado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Falámos sobre isso há 3 semanas atrás. Há enfermidades que não são trazidas pelo inimigo. Há enfermidades que é para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, Jesus amava a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo depois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Verso 7. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi,
Ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tu tornas para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: o Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, então estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Gêmeo ou Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela era atarefada, mas ouvia as pregações. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu, chamou em segredo a Maria, seu irmão, dizendo: o Mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas no lugar estava onde Marta o encontrara. Vendo depois os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram dizendo: levai ao sepulcro para chorar ali. Tendo depois Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorando também os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. Alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna, tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se crerdes, verás a glória de Deus? Tiraram-lhe, pois, a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E até aqui a palavra do Senhor. Amém. Os irmãos ficam entusiasmados com este milagre, não é? Espero eu, não é? É um milagre extraordinário. O milagre da ressurreição de Lázaro é um milagre extraordinário. E João escolhe este milagre, o 7º dos sinais do Evangelho de João, para nos mostrar que a última palavra, o poder, está nas mãos de Jesus e é Deus quem tem sempre a última palavra. Vemos no capítulo 11, no verso 1, que Lázaro estava enfermo. Vemos também que Jesus conhecia muito bem aquela família. Jesus conhecia aquela família e Jesus tinha uma relação íntima com aquela família. Era uma casa onde Jesus fazia por hábito pousada quando ia para Jerusalém. Nós vemos aqui João dizer que Maria foi aquela que lavou os pés de Jesus e ungiu com unguento. Mas isto nós sabemos que acontece no capítulo 12. Lembramos que João está a escrever este texto
quase 50, 60, 80, há várias teorias, depois de tudo isto ter acontecido, talvez 60 seja muito tempo, mas no final dos seus dias, já depois dos evangelhos estarem escritos, e João não se preocupa muito com cronologia, porque todos conheciam bem quem era Maria e aquilo que ela tinha feito, e que Jesus tinha dito: em todo o mundo será conhecido o que esta mulher fez, não é? Então Maria é aquela que tinha ungido o Senhor, profeticamente preparando para precisamente o seu sepultamento que iria acontecer mais tarde. Sai um pedido de auxílio, versículo 3. As irmãs mandam, na altura não havia correio, não havia telefones, não havia internet, nem mensagens, mas alguém sai, é enviado para procurar Jesus e ter com Jesus. E pedisse que viesse ter, porque aquele a quem Jesus amava, verso 3, as suas irmãs mandaram este recado: eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Mas é muito interessante, como eu já citei quando estava ali no verso 4, que Jesus responde para aqueles que trazem o recado e para os seus discípulos que estavam a registrar as suas palavras, que esta enfermidade tinha um propósito. Era uma enfermidade com um propósito. E o propósito da enfermidade, a maior parte das doenças, nós sabemos que o fim delas é a morte. Há doenças incuráveis, há doenças fatais. E no caso, fisicamente falando, esta seria mesmo uma doença para a morte. Mas Jesus não está a falar aqui que o fim, ainda que Jesus conhecia que Lázaro iria morrer e fez questão de deixá-lo morrer, de alguma forma Jesus permitiu que a sua família passasse por toda aquela dor do luto, da perda, para poderem experimentar a grande dimensão do poder que está em Jesus Cristo. E muitas vezes, irmãos, a verdade é que grande parte de nós só nos lembramos mesmo de buscar ao Senhor com toda a alma e o coração quando passamos por situações em que não sabemos mais o que fazer. Nós sempre tentamos lidar a nossa vida, gerir a nossa vida em base à nossa experiência. Nós temos experiências com Deus no passado, nós temos conhecimento de como Deus agiu no passado e muitas das vezes somos inclinados para agir da mesma forma. Se Deus fez assim, vai fazer assim outra vez. Eu estou descansando no Senhor, mas agimos à nossa maneira. Mas nós vemos aqui neste texto que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. E há situações da nossa vida em que nós não entendemos o porquê. E quando passamos por esse vale apenas sombras e morte, não entendemos porque que estamos a passar no vale, mas usando o Salmo 23 como uma comparação, o vale é um local de passagem para um lugar onde há bênção, onde há mesa, onde há festa, onde há descanso, mas muitas vezes temos que passar pelo vale. O povo de Israel teve que passar pelo deserto, para que no deserto perdessem todas as ligações à sua independência. Porque o grande problema do coração do homem e a tentação do jardim foi independência, nós sermos independentes. E o cristão tem que entender que nós não podemos ser independentes, porque quando nós somos independentes, nós vamos ser entregues ao destino, que é um destino que todos nós sabemos, que está destinado a quem peca, que é a morte, que é a tristeza. Mas quando nós somos dependentes daquele que já venceu a morte, que já venceu as dificuldades, e dependemos dele para viver, dependemos dele para nos levantar, como o apóstolo Paulo dizia, nele nos movemos, nele existimos, quando nós temos a nossa vida fundada na pessoa de Jesus. E há uma interdependência total. Senhor, o que é que queres que eu faça? Senhor, o que é que tu me queres ensinar com isto? Senhor, o que é que tu me queres revelar com este problema? Senhor, o que é que tu me queres ensinar com esta circunstância? E nós entendemos que nós temos um propósito para Deus. Jesus foi à cruz do Calvário porque a nossa vida importa. A nossa vida importa, irmãos. Talvez às vezes o irmão pode se sentir um pouco esquecido, abandonado, sozinha, no meio da solidão. Mas escute, Deus se importa. Amém. Deus importa-se de uma forma poderosa. Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós. E há sempre um plano. E aqui nesta doença não era para a morte, ainda que passou pela morte, mas era para a glória de Deus. Era necessário. Imaginemos, é um grande milagre, uma febre mortal. Na altura, não sabemos, nós lutámos, nós na nossa família temos histórias. Pessoas que passaram por meningite, pessoas que tiveram febres tifoides, febres terríveis. E tanta gente morre. Em África, a maior causa de doença são as febres. Nem sequer é aquelas doenças que nós temos aqui, mas lá por causa de não haver às vezes água potável, por causa de tantas coisas. Ontem eu estava a ouvir alguém que quando Pascal
foi àquele hospital em França e olhou e viu que as pessoas entravam no hospital com uma perna partida e depois saíam do hospital já numa maca mortos. Como é que era possível? E reparou que a água onde eles lavavam era a mesma água. As pessoas tinham doenças, febres, tinham vírus, bactérias, lavavam-se na mesma água e as pessoas entravam com um osso partido que não tinham uma infecção e saíam dali mortos. Então ele percebeu, mas é interessante que Deus já tinha dado isso na lei a Moisés, que uma mulher que tivesse hemorragia tinha que ser lavada, ou alguém que tivesse hemorragia tinha que ser lavada em água corrente e não em águas paradas. Está lá escrito na lei. E nós vemos como Deus, que conhece todas as coisas e que sabe e conhece o nosso corpo melhor do que ninguém, tem propósitos que às vezes nós não alcançamos com a nossa mente. E as irmãs de Lázaro não entenderam porque é que Jesus não apareceu. Porque é que Jesus não repreendeu a febre. Porque é que Jesus não fez, como logo lá nos primeiros milagres, com a sogra de Pedro, que também estava jazendo à morte de febre. Jesus foi, repreendeu a febre e ela passou logo a servi-los com tanta alegria. Havia um propósito maior. Havia um plano maior. E o plano é para que o Filho de Deus seja glorificado. É isso que Jesus diz no final do verso 4. O propósito desta enfermidade não é morte. Esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade é para a glória de Deus. Esta enfermidade é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É interessante, eu não sei se os irmãos já têm esta experiência, mas uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, quando eu oro, por exemplo, por cura, seja para mim, seja para um familiar, seja para um irmão da igreja, eu sempre digo, Senhor, glorifica o teu nome, curando esta pessoa, para que a nossa boca se encha de testemunhos de como tu fizeste os milagres. Porque quando o propósito é a glória de Deus e não o nosso bem-estar, não o nosso conforto, mas a glória de Deus, Deus se move, porque Ele não partilha a sua glória com o outrem. Então, louvado seja o Senhor, que isto é ensino para nós. Jesus amava Lázaro, verso 5 diz que Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, Jesus amava, e Jesus escutou o seu clamor, escutou o seu pedido de ajuda, porque Jesus sempre ouve o nosso clamor. Amém. Jesus sempre ouve o nosso clamor, ainda que por vezes parece que Ele não atende à nossa oração. Mas Ele escuta a nossa oração. Mas os planos de Deus não são os nossos planos, como eu já citei, Isaías 55, 8 e 9, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E Jesus escutou o pedido de ajuda e fez questão de ficar ali. Verso 6, Jesus ouviu que estava enfermo e ficou ainda 2 dias naquele lugar. Ficou 2 dias ali. Apesar de amar Marta, apesar de amar Maria, apesar de amar Lázaro, apesar de estar a sofrer porque o seu amigo, o seu irmão, porque ele é o nosso irmão mais velho, apesar de ele estar a sofrer, Jesus sabia que havia um plano, e isto é mais uma vez aquele ensino clássico, de que o que é importante deve vir primeiro do que é urgente. Nós normalmente somos desenhados a pensar primeiro o urgente, depois o importante. Mas Jesus tinha uma clara noção, primeiro o que era importante e depois o que era urgente. E tantas vezes havia pessoas, multidões, para vir ter com ele. Jesus dizia, não, vamos para um lugar deserto para orar. Porque a ligação com o Pai, a intimidade com Deus é mais importante do que a urgência das doenças, da fome, das crianças. Isso é importante. É importante, mas o nível de importância, a interdependência, a dependência de Deus. Lembrem-se que a nossa... Eu olho para mim, eu não estou a falar dos irmãos, penso que somos todos um pouco iguais nesse aspecto, mas o nosso desejo de independência, o nosso desejo de tomarmos as nossas decisões, é sempre a tentação contra o Espírito que habita em nós. Porque nós chamamos Jesus de Senhor, mas às vezes não lhe perguntamos. E se Ele é Senhor, Ele é dono. E se é dono, Ele é que manda. Mas muitas vezes nós fazemos a nossa maneira e depois lá vem o Senhor com a sua misericórdia, não é? com a sua graça nos cobrir mais uma vez. E passamos por situações que não precisávamos passar se nós perguntássemos a Deus, Senhor, o que queres que eu faça? Antes de tomar uma decisão. Já partilhei isto aqui, partilho muitas vezes na experiência da minha vida e na minha caminhada com Deus. Eu sei claramente que há momentos quando não sei o que fazer, é para ficar quieto e esperar a resposta. Esperei pacientemente do Senhor e Ele ouviu a minha voz. E o salmista nos ensina isto nos Salmos. Esperar, mas a paciência, de facto, veio por tribulação, cá está. Então Jesus é Deus. E Jesus amava Lázaro e Jesus ficou naquele lugar. Jesus tem aqui um ensino sobre luz que eu vou saltar
do versículo 7 ao versículo 10, que é muito importante, mas vamos saltar aqui, não citar no milagre, e vamos ao versículo 11. E Jesus então diz, olha, nosso amigo Lázaro, era amigo de todos, afinal ele partilhava a sua mesa, partilhava a sua casa com os discípulos, eles conheciam bem aquela família. E Jesus diz no verso 11, o nosso amigo dorme e eu vou lá despertá-lo do sono. Passaram 2 dias. Os discípulos disseram, Senhor, se dorme então é bom sinal, porque alguém que tem febre e que está em sofrimento não consegue dormir. Mas se ele está a dormir, então está tudo tranquilo. Ainda bem, Senhor, pronto, ele está a dormir, houve melhoras, não é? Já consegue dormir, consegue descansar. Jesus disse, bom, a perspectiva de Deus é diferente, não é? É muito interessante porque a Bíblia utiliza muito a expressão dormiu no Senhor, ou descansou no Senhor, falando sobre a morte naquele que, de facto, descansa e dorme no Senhor. Porque quem não dorme no Senhor não vai descansar, mas vai sofrer por toda a eternidade. E Jesus então tem que dizer mesmo. Os irmãos sabem que morte para aqueles que confiam em Jesus é descanso, mas para aqueles que não confiam no Senhor não é sinónimo de descanso. Apocalipse 14:13 fala, e nós lemos este versículo normalmente nos funerais, nas cerimónias fúnebres, ouvi uma voz do céu que dizia, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Então, quando nós temos que olhar para a nossa vida, as únicas obras que nos vão seguir, e não é pelas obras que somos salvos, claro, mas porque somos salvos fazemos boas obras, aquilo que atesta a nossa vida não é as nossas palavras, mas as nossas ações. A melhor forma de pregar não é falar, é viver o cristianismo de uma forma santa e digna. Eu até me atrevo a dizer que a maior forma de adoração é alguém viver de uma forma santa para Deus. É uma adoração constante e contínua diante do Senhor. Bom, já me estou a perder outra vez. Então, Jesus tem que dizer mesmo claramente. Eles disseram, ele está a dormir, então está salvo. Jesus disse, claramente, verso 14, Lázaro está morto. Era um fato inegável. Humanamente, quando há morte, não há nada a fazer. Houve 2 vezes na minha vida em que eu orei para que Deus ressuscitasse pessoas. Talvez mais. Uma foi o meu pai. Quando eu estava sozinho diante do seu caixão, ele ainda não tinha terminado os seus 60 anos, ainda não tinha cumprido os 60 anos quando o Senhor o chamou. E naquela noite eu orei para que Deus o levantasse. E chorei e orei para que o Senhor fosse glorificado. Mas o Senhor não fez, não era assim os seus propósitos. Outra pessoa foi uma irmã nossa que faleceu num acidente e o seu marido pediu mesmo que eu fosse a Espanha, a Sevilha, orar por ela para que ela ressuscitasse. E eu fui. Entre temor e foi. Infelizmente gostaria de dizer que eu tinha ressuscitado, mas não ressuscitou. Também não era o plano de Deus. Mas nós, como Hebreus nos diz, nós temos que acreditar nas promessas. E muitos dos heróis de Hebreus não alcançaram as promessas, mas continuaram a olhá-las de longe e caminhando na direção. Talvez o mal estava em mim, não sei. O Senhor um dia no céu me irá explicar porquê. Talvez este não seja mesmo o meu dom, porque é Deus quem faz, não somos nós. Mas não há nada a fazer. Morreu, não há nada a fazer, não é? É a expressão. Está morto, não há nada a fazer. Humanamente não havia nada a fazer. Para os judeus, eles acreditavam que a alma da pessoa só saía aí no 3º ou 4º dia, não é? A alma ficava ali, dentro da tenda do corpo, à espera. Então Jesus fez questão de passar os dias para que aqueles rabinos que ensinavam isso pudessem atestar também que tinha passado o tempo, havia já o cheiro nauseabundo do corpo em decomposição, todas as provas que ele estava morto. Porque Jesus tinha que mostrar, através deste sinal, a glória de Deus e quem ele era. Os discípulos têm medo de ir. Jesus, tem aqui uma expressão estranha, não é? Jesus diz assim, no verso 15, eu alegro-me por amor de vós que lá não estivesse. Eu fico alegre porque eu não estive, eu folgo porque eu não estive lá no momento em que ele morreu. E este versículo fez um bocado de confusão quando eu estava a ler. O que Jesus quer dizer com isto? Folgo por amor de vós. Quer dizer, folgo por amor de vós é um versículo confuso, não é? Folgo por amor de vós que eu lá não estivesse. Mais uma vez, o que é importante
tem que ser prioritário ao que é urgente. Jesus está a dizer, se eu estivesse lá porque amava Lázaro, eu provavelmente não o deixava morrer. Eu tocava nele, eu curava-o. Mas porque há um propósito maior, porque há um propósito de um milagre maior, Jesus afastou-se e foi para outro lugar, e os discípulos disseram, Senhor, querem te matar, tu vais para lá agora. Não, temos que... Há um propósito, há um plano de Deus. E o plano de Deus é diferente dos nossos planos. Os pensamentos, como eu já referi, são diferentes. Jesus tinha que deixar passar todo aquele tempo para não haver dor. Jesus tinha que deixar passar o tempo para que os amigos de Maria, que devia ser uma mulher de Deus, era de certeza, a Bíblia atesta, uma santa mulher de Deus, que trouxesse amigos de Jerusalém e de outros lugares que viessem consolá-la, que houvesse testemunhas oculares para verem, que houvesse muita multidão em volta. Não podia ser só ele e Lázaro num quarto, não podia ser só ele, Lázaro, Maria e Marta, não podia ser só ele, Lázaro, Maria e Marta e os discípulos. Tinha que haver testemunhas, tinha que haver aquele momento. E Jesus disse, eu folgo que eu não estivesse lá, porque senão o meu impulso seria talvez até passar a... Bom, isto é muito estranho dizer, claro que isto não iria acontecer, porque Ele é Deus. Mas é um pouco como a oração do Getsemane, quando Jesus disse, se possível, passa de mim este cálice, sabendo que não é a vontade de Deus passar o cálice do Pai. Ele disse, todavia não seja a minha vontade. Jesus também era 100% homem. Emoções, amizade com aquele homem, Lázaro, aquelas mulheres, Maria e Marta, que a serviam, que a amavam. E Jesus não conseguia ver. Nós conseguimos ver. Às vezes eu lembro-me que durante a minha juventude sempre fugi do sofrimento. Quando sabia que alguém estava doente, não queria visitar, não queria ir lá. Agora, à medida que os tempos vão passando e quando vimos aqueles que nós amamos morrerem diante de nós e cuidarmos deles até o último suspiro, percebemos que é importante estar lá. Mesmo quando não fazemos nada, mas temos uma presença. Mas a verdade é que Jesus, no seu impulso, poderia ser tentado em curá-lo, quando o propósito de Deus era a ressurreição e a manifestação da sua glória. Às vezes nós dizemos, Senhor, porquê que tu não resolves isto? E o Senhor diz, eu estou a preparar aqui o cenário de um grande milagre, não é? Já é um milagre o nosso irmão, o patrão do nosso irmão, ter dado uma oferta a alguém que não é crente. Mas o milagre é maior quando a oferta se perde e quando está tudo perdido e Deus traz e diz assim, olha, esta oferta é muito importante. E a dracma perdida, uma das 10, só se tornou importante quando se perdeu. Porque quando estava na caixinha era importante, mas estava guardada. A ovelha perdida das 100 só se tornou importante quando se perdeu. E às vezes Deus permite que nós percamos coisas na nossa vida. Tínhamos momentos em que perdemos alguma coisa para nós darmos valor. E uma das coisas que temos que aprender na nossa caminhada cristã, nós temos vivido momentos de grande alegria na nossa vida. Os irmãos são também participantes neste milagre, porque oraram por nós, as irmãs, quando nós fomos à Alemanha fazer o funeral dos tios da Isabel, por 2 vezes, portanto foi aqui 3 semanas de diferença do marido e da esposa. E nós dissemos claramente, nós vamos lá com o propósito, não apenas de fazer a cerimónia, mas tentar trazer os seus filhos que estão perdidos de volta para o Senhor. Irmãos, o filho pródigo voltou. Aquele que desde pequenino da escola dominical se afastou dos caminhos. A certa altura até se afastou de toda a família. Estes momentos que nós tivemos juntos, aqueles momentos que tivemos de aflição, momentos em que ele telefona desesperado, e Deus nos dá a oportunidade de podermos ministrar a vida. E quando ele agora veio a Portugal, esteve connosco esta semana que passou, ele estava a contar à minha sogra que orou por ele toda a vida. Pelo sobrinho toda a vida ele orou por ela. E ele estava a contar, eu agora estou nos caminhos do Senhor. Eu já aceitei Jesus. Eu ouvi aquela mensagem no funeral, Deus falou comigo. Comecei a ver os cultos, onde José pregava lá, na graça.
E, entretanto, já contactou uma igreja, falou com o pastor, teve várias reuniões, está a começar um curso de discipulado para se preparar. Glória a Deus. E a minha esposa dizia: tu deste à luz nestes dias. E eu dizia: não. Esta é a maior alegria que nós podemos ter na vida. É quando alguém perdido volta para os braços do Senhor. Por isso, irmão e irmã, não desista, mesmo que o filho, ou que o sobrinho, ou que o neto, seja o que for, tenha-se afastado. Continua a orar, a testemunhar, a ministrar. Os pais tiveram que partir primeiro para que ele tomasse uma decisão a seguir. É muito interessante porque mesmo o homem que nos fez o projeto do Lumiar, filho de pastor, o pai teve que morrer e foi depois do funeral, na noite da madrugada, que ele tomou uma decisão por Jesus. E hoje serve as igrejas também com o seu trabalho. E é ancião numa igreja ali em Santarém. Nós não sabemos os propósitos, mas o propósito de Deus é sempre maior do que o nosso propósito. Jesus está aqui a dizer: eu ainda bem que eu não estive lá, porque se eu estivesse lá, podia haver uma tentação no meu amor, mas eu tinha que estar. E quando Jesus realmente se contacta com a morte, Jesus percebe: mas eu estava lá quando criámos o homem do pó. Nós nunca desenhámos Adão para morrer. Nós nunca preparámos Eva para morrer. Nós criámos a nossa imagem para termos um relacionamento íntimo com Ele, mas queríamos que Ele caminhasse connosco livremente. E Ele escolheu a sua independência e por causa do seu pecado entrou a morte, porque pelo pecado entrou a morte no mundo. E Jesus, ao ver ali o ambiente de morte, ao ver os homens a chorar, Maria a chorar, Marta a chorar, Jesus, no seu espírito, há uma revolta espiritual contra aquele gigante espiritual que é a morte, aquela figura que o inimigo criou pela tentação. Aquela figura, nós não sabemos, claro que há pintura sobre a morte, com uma foice, com aquele capuz, uma caveira, quase como se fosse um espírito, mas é um resultado produzido pelo pecado, um resultado produzido pelo inferno, por Satanás. Que Jesus, ao sentir aquele espectro negro da morte, Jesus sentiu uma ira, porque aqui quando diz perturbador do espírito, é uma ira santa que vem dentro dele, ele perturba-se e disse: não foi para isso que nós desenhámos o ser humano, para que morresse. Nós criámos o homem, Deus criou-te, irmã, Deus formou-te no ventre da tua mãe para ter comunhão eterna contigo, para ter uma comunhão que permanece eternamente. Então, quando nós tínhamos estragado o plano de Deus, Deus prepara o seu único filho que vem a este mundo para morrer em nosso lugar, para que possamos ter vida em seu nome. Aleluia! Então vamos voltar ali ao cenário. 2,5 km de Jerusalém. Eles tinham sido ameaçados de morte em Jerusalém. Jesus aproxima-se de Betânia. Marta vem a correr ao encontro dele, versículo 17 em diante. Quando Jesus chega, passou 4 dias, 19. Os judeus tinham consolado Marta, ouviram que Jesus vinha. Marta ouviu que Jesus vinha, foi ao encontro. Maria estava num momento de luto, ficou sentada em casa. E Marta, no verso 21, chega perto do Senhor e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu não sei, irmãos, nós lembramos sempre daquelas palavras: Marta, Marta. Mas a verdade é que esta Marta aqui é uma Marta já transformada. Desculpem, mas esta é uma Marta transformada. É uma Marta cheia de fé, cheia de conhecimento da palavra. Se calhar ela até reagiu bem àquela repreensão do Senhor. Não está escrito, mas vemos aqui pelos frutos nós conhecemos, não é? E Marta disse: Jesus diz: o teu irmão vai ressuscitar. Marta antes disse: Senhor, eu sei que tudo quanto pedis a Deus, Ele te concede. Eu sei que ele não há nada a fazer, eu sei que ele está morto, mas eu também sei. Tudo que tu pedires a Deus, verso 22, eu sei que ele está morto, mas eu também sei. Eu sei que tu estivesse aqui. Eu tenho várias certezas. Olha, a primeira, se eu estivesse aqui, eu não tinha morrido. Mas eu também sei, tudo que pedes ao Pai, eu também sei, tudo que tu pedires ao Pai, Ele vai conceder. E Jesus disse: o teu irmão vai ressuscitar. Sim, eu também sei disso, eu também sei que Ele vai ressuscitar. Eu tenho ouvido as pregações. No último dia, os mortos ressuscitarão primeiro e vão viver para sempre com o Senhor. Eu sei que Ele vai ressuscitar. Então Jesus tem que dizer aquele versículo que é a grande declaração.
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O pastor Juvenal costuma dizer, o sono, como é que é? O sono é suave quando o céu é amanhã. Agora, de repente, bloqueei. Estou sempre a citá-lo aqui nesta frase. Não é? Pronto. A morte é suave quando o céu é o amanhã. E a verdade é que... ele depois vai-me corrigir, de certeza. A verdade é que Marta sabia disso, mas a sua carne chorava, porque naquela sociedade onde o homem quem trabalhava, onde o homem sustentava, aqueles 3 irmãos que eram sustentados por Lázaro, que era o homem da casa, ia trazer também sofrimento. E eu não sei o que é que estava na sua cabeça, só sentimentos. Então Jesus disse, o teu irmão vai ressuscitar, porque eu sou. Eu sou. Moisés perguntou, Senhor, ok, eu vou, mas eles vão perguntar qual é o nome, porque no Egito todos os deuses têm nomes. Qual é o nome? É o Deus da morte? Não, esse não é de certeza. Porque no Egito havia o Deus da morte. É o Deus dos gafanhotos, é o Deus dos... É porque Jesus depois... É que Deus depois teve que fazer as pragas todas para combater os deuses todos e provar que todos aqueles deuses eram mentira. Todos, até o Deus da água, o Deus da vida. Todos os deuses que eles tinham do Egito eram mentira. E as pragas... Isto é uma grande pregação. Se não estudarem as pragas, com base nos deuses do Egito, vão perceber que Deus está a mostrar que eles não eram nada. Aqueles deuses de grande potência perante Ele. E Moisés disse, Senhor, mas qual é o teu nome? Eles estão habituados a ouvir, é o tempo de Ra, é o tempo de... Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. E Jesus agora diz, eu sou. Por isso é que os sinais ficaram escritos, para que nós percebamos que Jesus é Deus. Eu sou a ressurreição, poder vivificador. A vida que permanece, Zoe, vida eterna. Quem crê, condição para termos vida, crer nele. Em mim, único Senhor, único Deus, único Salvador. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Ainda que esteja morto, não importa a condição, seja doença, tragédia, necessidade, viverá numa vida que permanece, a solução total, vida em abundância, vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus nunca morrerá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Verso 26. E Jesus pergunta a Marta, e tu crês nisto? E ela disse, sim, Senhor. E ela faz a declaração de Marta. Os frutos de uma Marta transformada. Marta, a linguagem do amor de Marta era o serviço. É a minha linguagem do amor. A linguagem do amor de Marta era o serviço. A linguagem de Maria era os beijinhos, era os carinhos. A linguagem do amor de Marta era o serviço. Ela queria servir. Oh, Senhor, então estou aqui a trabalhar sozinha. Maria está aí. Marta. A melhor parte é a primeira palavra. Depois vem tudo o resto. Eu tive um mentor que me dizia sempre, antes de tomar o pequeno almoço, primeiro lê a palavra de Deus e a Bíblia. E ora, antes de te alimentares fisicamente, alimenta-te espiritualmente. E às vezes eu procuro sempre fazer isso, uma vez ou outra posso não cumprir, tento fazer isso todos os dias. O momento de palavra, porque a palavra é o pão que permanece, o outro é digerido e gasta-se depois de passar uns segundos, mas a palavra permanece. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. É a declaração dela. Senhor, Tu és o meu dono. Senhor significa dono. Tu és o Cristo, o enviado, o Salvador. O Filho de Deus, a mesma natureza, a mesma essência. Que havia de ver o mundo, esperado das nações. O Filho do homem do livro de Daniel. Não só para os que esperavam, mas para todo o mundo. E então Marta vai transmitir. Nós temos que avançar. Daqui a pouco estão os nossos irmãos para o culto do meio-dia. Marta transmite o chamado do Senhor. E Maria levanta-se. Maria levanta-se. É muito interessante também esta cena. Porque em segredo, verso 28, Marta chama em segredo a Maria, o Mestre está aqui e chama-te. Mas ela estava no vale da depressão. Maria estava no vale do luto. Maria só queria estar ali. É aqueles dias em que nós estamos na cama e não queremos sair mais. Estamos debaixo das mantas e no inverno, não é? Só no verão não dá.
ficamos ali no quentinho a curtir as nossas misérias. Aí o inimigo gosta tanto quando nós ficamos assim. Mas o Senhor diz, ou Marta diz a Maria, o Mestre está aqui. Queres ficar no vale de luto? Ou queres ir ao Senhor da vida? Irmãos, isto é ensino para nós, porque quando nós estamos no vale de luto, o caminho é o mesmo. Nós levantamos do vale de luto e vamos aos pés do Senhor. E veja a reação de Maria, veja a atitude de Maria, ensino para nós. Jesus ainda não tinha chegado, mas ela levanta-se e vai ter com Jesus. E Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, ainda estava onde tinha falado com Marta. Toda aquela multidão que tinha confortado Maria, que era uma santa mulher, tem muitos amigos, muita gente que veio consultá-la, que veio consolá-la melhor. Portanto, vemos pelos frutos os conhecereis. Porque a nossa maior riqueza está nos amigos que nós temos, aqui no mundo, não é na eternidade. Aí Jesus diz, granjeai amigos com riquezas de justiça, para que eles vos recebam, mas isto seria outra pregação. Maria então chega àquele lugar e o que é que ela faz quando vê Jesus? Verso 32. Lançou-se aos seus pés. O capítulo 12, talvez nós só vamos entender o capítulo 12, os irmãos vão ler em casa, quando ela vai buscar o seu maior tesouro, fruto de trabalho de um ano de uma pessoa a trabalhar braçalmente, e ela pega naquele tesouro e derrama sobre o Senhor. Senhor, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, eu entrego a Ti. E depois é aquela expressão de adoração. Aqui há uma entrega. No capítulo 12 vem a expressão de adoração, que é ela ungir o Senhor, não é? Mas aqui há uma entrega. Ela joga-se aos pés do Senhor. E ela diz novamente, Senhor, se Tu estivesses aqui, as mesmas palavras da irmã, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, quando vê Marta chorar, Jesus, quando vê chorar os judeus que estavam com a Marta, Jesus fica perturbado com aquilo. Perturbado com a morte, perturbado com o nosso inimigo, perturbado com tudo aquilo. E Jesus diz, onde pusestes? Eles disseram, Senhor, vem. Quando Jesus vê aquela caverna, aquele lugar, aquele cenário daquela mulher que ele amava, aqueles homens que estavam a testemunhar, aquelas pessoas, aquela pequena multidão que tinha vindo consolar Maria a chorar, Jesus também chora. E é o versículo mais pequeno da Bíblia que mostra a verdadeira humanidade de Jesus. Isto é ser homem, porque um homem chora. Eu normalmente só choro aos pés do Senhor. Se calhar vou chorar agora quando vir amanhã minha filha vestida de noiva. Não é amanhã? Não é amanhã o casamento, mas amanhã nós vamos lá ver os filhos. Okay. E eu vejo outro plano que eu não conhecesse, não é? Aí, aqui o Silvio também tem uma menina, aí um homem tem que chorar. E mais chorar quando for entregado a um bom homem, não é? Que vai tomá-la mais ainda, não é? Nós temos no domingo, ainda fomos buscar depois a minha filha a Campo Torico, quando ela serve ali ao Senhor no louvor. E fomos buscá-la e depois fui almoçar com ela e disse, é o último almoço com a minha filha enquanto solteira, no dia do pai. E pronto, toda a gente comentou a mensagem lá nas redes sociais por causa da fotografia de estar com ela. O homem chora. Aqui Jesus chorou. 100% homem. Mas também 100% Deus. Um Deus que chora. Um Deus que tem emoções. Um Deus que nos ama profundamente. Um Jesus que não tem medo de esconder os sentimentos. Isto é tão bonito. E Jesus chorou. Mas Jesus não ficou a chorar o resto do dia. Porque o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Há sempre um fim para o choro, irmãos. Há sempre um momento de chorar e é um momento de se alegrar. Provérbios 3. Há tempo para tudo debaixo do céu. Jesus chorou. Era um momento de chorar juntamente com os que estavam a chorar. Mas há um tempo para chorar. Os judeus disseram, olha, um rabi chorar, isto não é normal. Olha, vede, ele amava muito este homem. Ele estava a chorar, ele amava. Toda a gente, a multidão que vinha consolar os judeus, vede como o amava. E claro, começam a criticá-lo. Então ele amava, até ele abriu os olhos ao cego. Até ele fez tantos milagres, não podia curar este homem. É porque o Senhor tem um plano. E Jesus, movendo-se outra vez, verso 38, vai ao sepulcro. Uma caverna, uma pedra. Jesus dá a ordem, tira a pedra.
Marta, prática, disse: Senhor, ok, mas é que já cheira mal. Há 4 dias. E é importante isto ficar escrito, porque alguns judeus, como eu já referi, pensavam que a alma ficava 3 dias no corpo. Ou 2 dias no terceiro. Então Jesus disse: eu não te disse já que se tu quereres vais ver a glória de Deus? Tu não percebes ainda o plano? Então Marta dá a ordem: tirem a pedra. Eles tiram a pedra. E vejam a dependência do Senhor. Jesus podia ter dito logo: Lázaro, sai para fora, mas Jesus faz questão de nos ensinar todos os passos que temos que fazer. Não, é mestre, então, ele está a ensinar, é um professor. Não, um professor tem que ensinar tudo, não é? Não pode só dizer o resultado, mas como chegar ao resultado. Então, mas nós temos aqui uma soma para chegar ao resultado. O irmão quer milagre, o irmão quer resposta à oração. Não diga só a isto para acontecer, há um caminho a fazer. Então Jesus, o que é que ele diz? Ele levanta os olhos ao céu e começa por dar graças a Deus. No meio do choro, no meio da morte, no meio do luto, no meio do mau cheiro que podia haver, ele começa por dar graças, porque entrarei na presença do Senhor com gratidão. Tinha que haver algum motivo para dar graças, e ali não havia muitos motivos para dar graças. Então qual é o motivo que ele tem para dar graças? Eu sei que tu me ouves. É o melhor motivo. É saber que o Senhor nos escuta. Não era graças te dou porque esta pessoa morreu. Não, irmãos, quer dizer, em tudo dai graças? Não, por tudo dai graças. É um pouco diferente. Em tudo dai graças, e em tudo nós devemos ser levados pelo Espírito Santo, levados pelo nosso pensamento, em pensar verdadeiramente que há algum motivo que podemos dar glória a Deus, não é? Então ele diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E ele dá graças com certeza. Eu bem sei que sempre me ouves, verso 42. E eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então ele primeiro dá graças. Antes de ele ordenar o milagre, ele dá graças. Graças, a ação de graças. E a oração, irmãos, acontece aqui para nós aprendermos. Quando nós damos graças a Deus, significa que nós dependemos também de Deus. Dependemos do seu mover, da sua ação. E ele dá graças a Deus. E depois então Jesus, sim, ele mostra o poder vivificador. E ele, depois de ter dado graças a Deus, toda a multidão ouviu aquela oração. Ele diz: Abba! Não é? Pai, graças te dou por me teres ouvido. E graças te dou porque eu sei que tu sempre me ouves. Oh irmão, qual é a maior certeza que nós podemos ter? É que somos ouvidos, e quando nós temos a certeza que o Espírito Santo coloca no nosso coração que sempre somos ouvidos. E ser ouvido não significa ser atendido. Mas ser ouvido é importante. Ser escutado é importante. Há tanta gente que procura audiências, não é? Procura audiências e nunca consegue audiência. Jesus conta a parábola da viúva pobre, estava sempre lá a bater ao juiz iníquo. Ele só funcionava com base daquelas notas por baixo da mesa, não é? Da corrupção. E a mulher não tinha dinheiro, mas tinha o quê? Tinha insistência, e lá todos os dias bater, e o juiz diz: quer dizer, os outros dão dinheiro e eu respondo. Esta mulher está-me aqui a chatear todos os dias. Vou, mas é fazer justiça à mulher, pelo menos larga-me a porta. E Jesus disse: então se o único juiz faz assim, o vosso Pai Celestial. Sabem, um dia vamos chegar ao céu, não sei se já disse isto aqui, e nós vamos descobrir tantas respostas à nossa oração. Nós não tivemos porque desistimos de orar. Desistimos de orar. Se calhar faltava um pouquinho assim só, para a resposta vir. E nós desistimos de orar naquele momento. Então Jesus, depois de ter dado graças a Deus, Jesus então diz: Lázaro, sai para fora. E o poder da palavra do Deus que criou os mundos